obrigado, senador Exalcir. Muito boa tarde. Cumprimento a mesa na sua pessoa, senador, agradecendo muitíssimo o convite. Também cumprimento a plateia na pessoa da senadora Damares e também do doutor Inácio, que representa a assessoria legislativa que é tão cara a essa casa e também a representação do povo, né, de forma técnica. E também cumprimento a doutora Francine Fachinello, presidente da Mulheres do Tributário, que tanto contribuiu na Câmara dos Deputados e com certeza contribuirá aqui no Senado Federal. Muito já foi dito hoje, então não vou me alongar. Eu serei muito pontual, senador, e tentarei esgotar os pontos em tempo inferior ao que me fora concedido, mas eu não posso deixar de tocar em pontos que me parece que foram eventualmente tangenciados, mas que merecem uma reflexão um pouco maior. Primeiro, faço alusão ao artigo 10, inciso 1 do PLP 68, que trata como fato gerador não só as operações com bens e serviços, mas também o pagamento. O pagamento é extremamente vago. Dizer que o pagamento é fato gerador de tributo me causa alguma estranheza jurídica, senador. Veja que há serviços prestados de forma continuada, e aqui eu cito, só como exemplo, serviços de educação, em que há um contrato anual, por exemplo, em que se paga a mensalidade e o regime, naturalmente, é de competência, não é de caixa. Se o serviço, né, ou comércio, né, as empresas de serviços de comércio, eventualmente prestam um serviço ou fornecem a mercadoria e não recebem o valor do pagamento, ou seja, na hipótese de inadimplência, o tributo incide, porque é regime competência. Então, é regime caixa para incidir e é regime competência quando o contribuinte ele não recebe o preço. Então, me parece não só incoerente, como inseguro. O pagamento me causa muita estranheza, né, e me parece que se não houver fornecimento de bens ou de serviços, como reza a emenda 132, não há que se falar em fato gerador de tributo. Acho que isso precisa passar por uma reflexão. Também faço alusão ao artigo 28 do PLP 68, senador, tentando contribuir com uma análise objetiva, crédito sujeito ao pagamento. Foi muito bem dito aqui pelo doutor Gustavo e pelos demais que me antecederam que crédito sujeito ao pagamento é uma invenção brasileira. Na verdade, se eu tenho uma tributação sobre valor agregado, eu tributo aquilo que eu acresço ao preço. Se eu dependo do pagamento na cadeia anterior, eu tenho um regime cumulativo e não cumulativo que premia com crédito a cadeia que paga em dia os seus tributos. Então, ou nós temos uma tributação sobre valor agregado, ou nós temos uma tributação cumulativa que premia com crédito. Não me parece ser compatível com o sistema de IVA o crédito sujeito ao pagamento na etapa anterior. Porque isso, e aí agora também faço alusão, senador, ao artigo 2º do PLP 68, que trata da neutralidade, e do 51 ao 55 do split payment, que nos traz uma realidade preocupante. E aqui eu falo tentando agregar ao debate. Vejam a seguinte hipótese. Hipótese A, sou uma empresa capitalizada, sou Roberto, economista, acabei de receber um investimento externo, estou absolutamente capitalizado, vendo minhas mercadorias, presto os meus serviços e recebo em 10 vezes, parcelo em 10 vezes para as fontes pagadoras. Como eu pago meu tributo em dia, quem compra mercadorias ou para quem eu forneço serviços, tomará o crédito integral mesmo pagando em 10 vezes. Mas não, hipótese B, eu sou uma empresa brasileira, 15 anos de mercado, sofrendo as dificuldades das oscilações econômicas brasileiras, eventualmente juros altos, tive que pegar dinheiro no banco, vendo também nas mesmas 10 vezes, mas não estou com tributo em dia. Eu vou conceder 1/10 do crédito proporcionalmente a cada parcela. O mercado vai comprar de quem? Da empresa em dificuldade ou da empresa capitalizada? Isso vai gerar centralização de mercado. Eu não posso ter tratamentos diferentes para contribuintes numa cadeia de consumo. O que vai acontecer na prática é que aquele que consome, ele vai começar a escolher de acordo com a capacidade financeira de quem fornece. E isso é violação direta à neutralidade. A neutralidade nada mais é do que não interferir na cadeia de consumo através do sistema tributário.
Se eu digo para o mercado, se você comprar de A, você vai ter crédito pagando em 20 vezes, e se você comprar de B, você não vai ter crédito integral, mesmo pagando em 3, eu causo distorção. Então, me parece que esses artigos precisam urgentemente serem revistos. Também faço alusão ao artigo 37 do PLP 68. Senadora Damares, muito me preocupa o artigo 37. Nós já temos uma dificuldade no Brasil, por força do artigo 66 do Código Tributário Nacional, para viabilizar a restituição de tributos tidos como indiretos, por conta da obrigatoriedade de se comprovar a não repercussão do ônus, né, ou do encargo financeiro, como trata o 66. O 37 ele vai além. Ele diz o seguinte: nas hipóteses de pagamento indevido, ou seja, notadamente, quando o contribuinte pagar um tributo que não deve, ele só vai receber aquele tributo de volta caso aquele pagamento não gere crédito na cadeia, então já exclua a cadeia inteira até aquele que vende ao consumidor final, que é o único que terá alguma esperança de receber de volta, e desde que observado o artigo 66 do CTN. Então, vejam, o 66 já é quase intransponível. Se eu ainda tenho uma restrição, se eu gerar crédito na cadeia, o que basicamente o texto do PLP está dizendo é que quem pagar IBS, CBS indevidamente não vai ter a restituição em nenhuma hipótese. É como eu leio e me parece que precisa ser revisto. E para finalizar, senador Exaustinho, nos 30 segundos que me restam, o senhor falou que a saúde será tratada num dia específico. E, claro, eu não vou aqui gastar muita energia com a saúde, mas também chamo a atenção para a restrição conceitual à saúde. O PLP 68 desonera a saúde, mas quando vem o anexo 3, estabelece 27 itens, como se a saúde brasileira se restringisse a 27 itens. E eu dou como exemplo aqui o serviço de esterilização e reprocessamento, por exemplo. Não existe um hospital que não tenha uma CME, uma central médica de esterilização, ou seja, toda e qualquer cirurgia precisa ter aquele material cirúrgico esterilizado. Senão não tem cirurgia. Os hospitais públicos e privados geralmente terceirizam esse serviço. Mas houve uma tecnia no anexo 3. Vejam que se optou no anexo 4 para esterilizar a máquina que esteriliza. Também nos anexos se desonerou a mão de obra e a enfermagem, mas o serviço de esterilização não está desonerado. Ou seja, nós vamos ter um aumento, isso é só um exemplo de vários outros serviços que cercam a saúde, e esse setor eu conheço bem, porque nesse eu não estou falando como acadêmico, eu atuo profissionalmente também. Será falado no dia, senador, mas é só para exemplificar que nós temos distorções e precisamos trabalhar essa lista da saúde, que o governo optou por estabelecê-la como números cláusulos, para não impactar deveras o orçamento, mas isso vai impactar a classe média e as classes mais baixas que vão ter a saúde encarecida, além do SUS, porque os hospitais públicos geralmente contratam por OS, não contratam diretamente, e as OS geralmente são imunes e não tomam crédito, ou seja, elas vão repassar esse custo cheio. Então, dito isso, senador, agradeço muito, desejo uma boa tarde e bons trabalhos hoje.